Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do canal da Mancini Psiquiatria e Psicologia. E hoje o meu convidado muito especial é o Dr. Luan. Tudo bem, gente? Da nossa equipe, psicólogo, neuropsicólogo. Sim. E eu queria conversar com você hoje. Hoje o tema da nossa conversa é memória. Tá, vamos lá. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta que é muito comum, dúvida do pessoal, que é quando eu falo, né, quando a gente fala aqui que você e a Júlia, né, além de psicólogos, vocês são neuropsicólogos. Sim, às vezes algumas pessoas têm dúvida o que é ser neuropsicólogo. Isso. O que o neuropsicólogo faz que o psicólogo não faz? Boa pergunta. Na verdade, a neuropsicologia é uma área, né, de estudo das funções cerebrais, do cérebro como um todo e a relação dessas funções com o comportamento. Por que é importante um psicólogo ser especialista e se especializar no funcionamento cerebral? Muitas vezes, em diferentes momentos da vida, desde uma criança, no decorrer do desenvolvimento, até na terceira idade, o que nós encontramos? A relação das funções cerebrais, das funções cognitivas, alterando ou impedindo que aquela pessoa se desenvolva plenamente, viva uma vida feliz, encontre diferentes dificuldades. Então, por exemplo, criança começa a ir mal na escola. É importante que nós verifiquemos se todas as funções cerebrais, como por exemplo memória, atenção, linguagem, estão preservadas e com condições adequadas para que aquela criança se beneficie do ambiente escolar. Então esse é um exemplo clássico. Que as mães às vezes até falam, né? Não, mas o meu filho ele é tão inteligente, ele aprendeu matemática antes de todas as outras crianças, mas ele tem dificuldade em desenvolver a leitura, ou desenvolver a fala. Ou a redação, por exemplo. Ou a escrita. Porque muitas vezes é justamente essa uma das contribuições da neuropsicologia, avaliar como essas funções mentais se interagem entre si. Então, até que ponto, quais são as facilidades daquela pessoa, quais são as dificuldades daquela pessoa, e com uma visão geral, eu brinco, Renato, que a avaliação neuropsicológica é uma fotografia de como que o cérebro funciona no momento. Então, em que o ponto A se conecta ao ponto B, em que momento a linguagem se associa com o pensamento matemático. Será que essa conexão, essa ponte funciona de uma maneira adequada? A gente estava falando de criança, né? Então, a criança que não está indo bem na escola, a criança que é muito desatenta, né? O pessoal hoje se fala muito de déficit de atenção, dislexia, né? É uma outra situação muito comumente. A criança começa a inverter letras. Será que essa inversão das letras é só uma questão da criança que não está prestando atenção? Ou será que é uma questão visual, que ela não consegue diferenciar o L ou o T que tem o corte, o P que parece com B, o M que parece com N? Ou não, ou de repente seria uma alteração na linguagem daquela criança. É a avaliação neuropsicológica que consegue responder a todas essas perguntas. E o adulto, o idoso também tem alguma... Com certeza, porque muitas vezes algum tipo de lesão cerebral pode causar prejuízos na funcionalidade daquela pessoa. Mas não é normal quando a pessoa começa a ficar velha? Não é normal ela começar a ficar esquecida, começar a se confundir, começar a perder habilidades? Uma boa pergunta. É normal, mas até a página 2, né? É esperado que sim, algumas funções elas não funcionem da mesma forma que antes. A gente tem um pequeno declínio, né, no movimento saudável, é comum, mas não de uma maneira tão intensa a ponto que cause prejuízo no trabalho daquela pessoa, nas relações familiares, na relação de autocuidado. Quando aquela dificuldade da memória é apenas uma questão pontual na hora do supermercado, em esquecer algum objeto em casa, ocasionalmente ainda é tolerável. Mas quando isso se repete em vários momentos, com diferentes pessoas, e que aquilo causa um prejuízo funcional, aí nós estamos falando de um sintoma, de algo que merece ser investigado, que muito provavelmente é algo da nossa intervenção. Se não fosse assim, não dava para o idoso trabalhar, né? Exato. Tem que
Idoso, se a memória está ruim, tem que procurar uma avaliação. É importante porque muitas vezes essa alteração na memória pode ser um indício de que algo no cérebro como um todo não está funcionando muito bem. Nós temos alguns sinais antes do declínio, especificamente da memória, que a gente já pode começar a ficar de olho. Então, muitas vezes, aquele nosso avô, nosso tio, alguém que a gente conhece, não consegue mais lembrar ou não consegue nomear de uma maneira muito mais adequada. Ou vai, por exemplo, para um shopping trocar uma camisa e esquece qual que era a camisa. Já são sinais mais consistentes de que vale a pena fazer uma avaliação, talvez. Se começou a comer essas bolas, vale a pena investigar. O nosso principal crivo, o nosso principal termômetro para saber se aquilo é de fato um problema, está causando prejuízo? Sim. Aquela dificuldade está gerando um problema para ele, para aquela pessoa ou para a família? Está impedindo que o desempenho no trabalho não seja o mesmo? Aí nós estamos falando de algo que realmente precisa de uma investigação com um profissional especialista. É comum a família trazer e a pessoa falar, eu tô ótimo, imagino, não tô esquecendo nada. Infelizmente é muito comum, isso já é uma pista para o profissional que aquela pessoa talvez não consiga enxergar muito bem as próprias dificuldades. Tá trocando as bolas e não percebeu. E acha que tá tudo bem, né? Por isso que um bom profissional precisa fazer uma avaliação não só com aquela pessoa, mas que também consiga receber a família, que consiga entender até que momento aquilo é uma questão de dificuldade familiar ou não, aquilo realmente, aquela queixa, esses momentos de dificuldade estão sendo um resultado de um processamento cerebral não esperado para aquela faixa etária. E para conseguir responder essas perguntas, Renato, é muito importante que o profissional realmente tenha as habilidades para fazer essa investigação. Por ela ser um modelo de investigação muito detalhado, né, a pessoa quando começa a perceber essas alterações em um familiar ou nela mesma, ela tem que procurar um bom psiquiatra ou um bom neuropsicólogo, que é justamente esses dois profissionais capazes de responder se isso é só um episódio esporádico ou algo um pouco mais sério. Entendi. E a pessoa que não tem um problema, ela tá saudável, mas ela quer melhorar a memória dela, ou porque o trabalho usa muito, ou porque ela vai fazer uma prova, ela vai prestar um concurso. Tem como melhorar a memória numa pessoa que não tem um problema específico? Aí vou até ir um pouquinho além da pergunta, não só memória, como em outras várias funções mentais. A atenção, a concentração e a memória, obviamente, a gente consegue potencializar o resultado e a função dela no dia a dia. Então, é possível aumentar o desempenho sem necessariamente ter algum tipo de dificuldade? Com certeza. Inclusive, há muitas pesquisas que mostram maneiras bem sistematizadas para a gente conseguir esse resultado. Não tem que ser de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Precisa seguir um protocolo científico bem estabelecido na literatura para que essa memória, atenção, concentração aumente do médio para o superior. Mas aí a gente está conversando agora, está falando sobre isso e tem um monte de gente assistindo que está pensando, claro que tem um jeito de melhorar a memória, é só tomar Ritalina, é só tomar esses remédios para déficit de atenção que a memória melhora, não é? É um pensamento muito comum, né? Para melhorar a memória, a atenção, então tem que medicar. Não necessariamente, principalmente... Ritalina melhora a memória de quem não tem déficit de atenção? Quando você está em um processo de... quando você está realmente com um quadro sintomático, a medicação vai realmente ajudar. Mas se você não tem o TDAH, um déficit de atenção, nós não recomendamos que você use uma medicação para melhorar a atenção. Isso não existe. Vou até olhar para a câmera. É muito importante. Pessoal, é o seguinte, se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
o remédio pode e normalmente melhora a sua memória. Se você não tem, o remédio não só não melhora a sua memória, como provavelmente vai te fazer mal e provavelmente vai piorar a sua memória. Sim. Porque um dos efeitos em quem não tem déficit de atenção e hiperatividade, um dos efeitos dos remédios é deixar a pessoa mais agitada, Exato. mais desatenta. E quem fica desatento fica com a memória pior. Sim. Então, se você não tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não tome Ritalina e não tome os outros remédios, porque você vai passar mal, vai te fazer mal e sua memória não vai melhorar. E é isso que o Dr. Renato falou é muito importante, porque a atenção ela é o canal de entrada para a nossa memória. A atenção é o processo que, de fato, antecede aquilo que a gente vai segurar dentro da gente. Então, como que eu vou aumentar minha memória se a minha atenção, ela hora está muito ativada, a hora ela está lá embaixo? Então, de fato, não é recomendado. Mas isso não quer dizer que as pessoas sem um déficit de atenção, já que a medicação não funciona, como que então eu vou melhorar e potencializar a minha memória? Há treinos cognitivos bem estabelecidos na literatura, estratégias de treinamento e condicionamento cerebral. Como um músculo. Exato. Você faz exercício, o músculo fica forte e consegue fazer mais força, a memória também, você exercita a memória. Exato. Nós temos uma propriedade no nosso sistema cerebral chamado neuroplasticidade. E esse sistema é lindo porque ele permite com que novas conexões de neurônios, com que o nosso cérebro ele vá se reorganizando para dar conta daquilo que nós estamos nos expondo. O que na prática isso quer dizer? Se eu treino habitualmente de uma maneira intensa, eu vou desenvolver competências cerebrais para lidar com aquela situação. Então é de fato uma repetição intensa, sistematizada, e eu aproveito até para levantar um gancho. Então é muito fácil, eu vou baixar em qualquer aplicativo, treinamento de memória. Vou ficar com a minha memória Google, melhor. Treinamento de memória. Google. Ou vou assistir um vídeo no YouTube, qualquer técnicas. Não funciona. Para que esse treinamento realmente alcance resultados, para que essa neuroplasticidade de fato aconteça, precisa ser acompanhado por um profissional que seja especialista em neuropsicologia, que seja especialista em psiquiatria, para a gente conseguir de fato tratar uma estimulação adequada, para conseguir potencializar o desempenho. Qualquer neuropsicólogo sabe fazer isso? Sabe fazer treinamento de memória? Na verdade, não. Há muitos neuropsicólogos que não têm essa competência técnica. Exige uma formação específica, exige interesse, exige empenho e formação acadêmica para isso. Então, não é todo profissional neuropsicólogo que tem esse conhecimento para potencializar o desempenho. Há muitos profissionais que permanecem apenas na etapa de avaliação, na etapa de planejar a intervenção, mas não necessariamente de ter a competência para quem está na média e puxar para o superior. Tá. Você me mostrou uma ferramenta que eu nunca não conhecia, né? Nunca tinha visto, e você que me mostrou o CogMed. Isso. Explica o que é o CogMed. O CogMed ele é um treinamento informatizado, então todo digital, cujo principal objetivo é estimular a memória de trabalho, ou como algumas pessoas também chamam, a memória operacional. Basicamente, nós então acessamos essa plataforma e dentro dessa plataforma uma série de exercícios cientificamente testados para estimular esse tipo de memória. E o que as pesquisas já nos indicam? A pessoa seguindo um treinamento bastante sistematizado, seguindo todas as regras e principalmente, Renato, acompanhado por um profissional especializado nesse tipo de ferramenta, aumenta foco, concentração, seguir o próprio planejamento, conseguir melhorar o desempenho como um todo. Então esse é um tipo de ferramenta que você consegue alcançar bons resultados não só para quem está com a memória ou a desatenção
lá embaixo é para quem já está na média e quer ir para o Quer superior. melhorar. Exatamente. E melhora só a memória ou melhora a performance Cognitiva como um todo. Por que melhora a atenção, concentração? É o que nós chamamos de efeitos de transferência. Como nós havíamos falado no começo, o cérebro ele tem uma série de pontes. Ele é todo interligado. Então, se eu desenvolvo uma competência, imagine uma engrenagem que começa a rodar bem, nós escolhemos a engrenagem central. Automaticamente, todas as que estão em volta, como a atenção e a concentração, principalmente, elas são beneficiadas. E talvez seja até interessante detalhar um pouquinho para o pessoal de casa o que é a memória de trabalho. É aquele tipo de memória que nos permite ação, Renato. Não necessariamente aquela memória de longo prazo, do que aconteceu quando você tinha 15 anos, o que aconteceu na semana passada. É um tipo de memória ativa nas situações como um todo. Então, quando nós fazemos um cálculo matemático de cabeça, nós usamos a memória de trabalho. Quando nós pedimos como que eu faço para chegar no endereço na clínica Mancini? Bom, então você desce a Avenida Paulista, entra a segunda esquerda, terceira direita, segunda esquerda. Muitas pessoas, nossa, não, me perdi, não vou conseguir lembrar e no próximo farol eu vou perguntar de novo. Isso acontece com muitas pessoas e é uma pista de que talvez a sua memória de trabalho não esteja muito bem. Um outro exemplo em que nós precisamos usar a memória de trabalho. Vou pesquisar sofás. Preciso comprar sofá. Aí a pessoa entra lá na internet, sofá no Google. Quando ela se dá conta, tem 10 navegadores abertos e ela está assistindo vídeo de cachorrinhos felizes no YouTube. Então, a memória de trabalho não conseguiu sustentar o propósito do que ela começou a pesquisar no começo. Exato. E quanto tempo dura esse treinamento? O treinamento ele é customizado. Esse é um dos principais diferenciais. É um treinamento individualizado que, para a sua necessidade, para o seu perfil, para o seu interesse, ele pode durar 2 meses, pode durar 3 meses, como pode durar um pouco menos ou um pouco mais. Essa é a faixa média de 3 meses de treinamento. Bem rápido. Rápido e principalmente customizado. Essa é uma das principais diferenças, porque se você baixar qualquer aplicativo, você vai fazer sempre o que todo mundo está fazendo. Serve para pessoa de qualquer idade. Sim, pré-escolares, adultos, idosos principalmente, nós temos um retorno científico muito bom. Muito bom. Resultados muito consistentes. Eu particularmente fiz no Topo Médio. Eu vou fazer, eu tô louco pra fazer. Assim que eu conheci a ferramenta e lendo sobre as pesquisas, eu percebi o quanto que seria interessante. Eu falei, bom, então eu vou aplicar em mim mesmo. E o que eu percebi? A minha atenção ficou de fato, parece que mais ligado, parece que eu fiquei mais ligado no presente. Matemática, é muito mais simples fazer cálculos na farmácia, no mercado, vai abastecer o carro, não, então fica mais rápido. E o inglês? Eu tive um benefício direto na língua, na linguagem. Então, pode ajudar na aquisição de um segundo idioma. Eu tenho dificuldade para aprender inglês, espanhol, alemão. Eu posso fazer um treinamento desse para me ajudar a conquistar uma segunda língua? Pode. E esse foi um dos benefícios que eu percebi. Meu inglês deu um up muito positivo. Acho que deu para explicar bem quais os impactos positivos que esse tipo de treinamento pode ter. Eu queria, para encerrar, que você desse uma dica para a gente. Uma coisa que as pessoas já podem começar a fazer agora, antes de procurar um profissional, para começar a melhorar a memória. Você tem alguma dica assim que pode ser aplicada no dia a dia? Com certeza. Sono é um ponto muito importante. Regulação do sono. Um sono bem regulado, bem recuperante, aquele sono que você acorda melhor, pode ajudar na sua memória. Ou seja, não adianta dormir 1 hora a menos para estudar 1 hora a mais. Tem que tomar muito cuidado. O sono é muito importante para a retenção das informações. Se dormir 1 hora a menos para estudar 1 hora a mais, em vez de aprender mais, aprende menos. Cansaço, fica mais estressado. Então, isso já puxa uma outra dica.
ter uma rotina saudável. Uhum. Muitas vezes as pessoas acabam se queixando de dificuldade na memória, isso pode ser resultado de estresse, isso pode ser resultado de um planejamento pouco realizável. Não, hoje então eu vou passar na padaria, ir no mercado, pegar meu filho na escola, fazer um trabalho, muita coisa ao mesmo tempo, pode ser que de fato você não dê conta. Então, revise como é a sua rotina, revise aquilo que de fato cabe dentro da sua agenda, o que não cabe, o que você pode deixar para um segundo momento, o que não vale a pena você procrastinar mais e fazer agora para diminuir esse estresse. Fazer as coisas no mesmo horário e uma coisa de cada vez. Perfeito. Da mesma forma que o meu corpo sabe que todo dia, tal hora, é hora de comer, se eu estudar todo dia no mesmo horário também, ele sabe que aquela hora é hora de prestar atenção. Não só isso, é perfeito, mas você também pode criar condições adequadas para aquele ambiente. Então, vai estudar na mesma mesa, no mesmo ambiente, não uma vez na mesma hora na cama, uma hora na cozinha, uma hora na sala. Quer dizer, reservar um horário para estudar, de preferência sempre o mesmo horário, uma atividade de cada vez, e o ambiente sempre o mesmo também ajuda. Também ajuda. Para fechar, uma dica melhor ainda, elimine os estímulos distratores. O que é um estímulo distrator? WhatsApp, Instagram, redes sociais como um todo, Facebook, celular perto. Deixa um momento o celular lá parado, longe, quieto, guarda na gaveta e foca na sua rotina de estudo. Quer dizer, na hora que eu vou estudar, eu estou no quarto, o celular está na sala, ou se eu for usar o celular em modo avião. Exatamente. Eliminar toda a distração. Ótimo. Luan, muito obrigado. Imagina. Obrigado, eu. Até a próxima. Até. Pessoal, quero ver as dúvidas e os comentários de vocês. Até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal.